Meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma breve reflexão durante esse período de quarentena devido ao coronavírus. Na última reflexão, nós começamos a analisar a vida de algumas pessoas que eram vistas como mortas pela sociedade da sua época, mas que passaram a ter vida devido à oportunidade que tiveram do magnífico encontro com Jesus Cristo. Essas pessoas eram tidas como descartadas, rejeitadas, abandonadas, de certa forma apenas sobreviviam ali e ficavam à margem da sociedade, praticamente invisíveis e ignoradas pelos demais. E eu creio que se nós entendermos a história de cada uma dessas pessoas, aquilo que aconteceu, isso fará grande diferença na nossa vida também. Na semana passada nós falamos sobre aquele paralítico que foi descido pelo telhado e hoje nós vamos falar sobre outra pessoa. Hoje nós vamos falar sobre um relato que se encontra em Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Mas antes eu preciso que vocês prestem atenção em algo. Muito do que acontece em nossa vida foge completamente do nosso controle. E algumas circunstâncias, nem mesmo quando nós nos esforçamos ao máximo, é o suficiente para resolver. Existem situações que nós não temos muito o que fazer a não ser esperar por um milagre de Jesus. E é de um milagre que nós precisamos quando um filho ou filha decide brincar com uma substância que pouco a pouco pode destruir por completamente a sua vida. É de um milagre que você precisa quando seu chefe chega para você e diz assim: eu sinto muito, mas você foi incluído no corte da empresa, mesmo depois de anos de dedicação ali e empenho naquele trabalho. É um milagre que você precisa quando o amor no seu relacionamento esfriou e você precisa de uma transformação no seu casamento. Ou de um milagre que você precisa quando, de repente, sem razão nenhuma, um resultado de um delicado exame de saúde dá positivo. É de um milagre que você precisa quando o que você mais sonha, sua maior necessidade, ao menos ali, aos olhos dos homens, é praticamente impossível de acontecer. E eu entendo bem que você sabe do que eu estou falando. E por isso o próprio Jesus Cristo disse, Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E a realidade, meus queridos, é que muitas vezes em nossas vidas nós precisamos de um milagre. Nós precisamos da intervenção divina para a situação que nós simplesmente não encontramos solução. Existem momentos que nós não vemos uma luz no fim do túnel. Situações as mais variadas e que não somente afetam o nosso corpo, mas principalmente aqui dentro no nosso coração. Rancor, ódio, amargura, medo, impaciência que muitas vezes temos, falta de amor, egoísmo, avareza, insensibilidade, fraqueza, que às vezes temos que enfrentar um hábito, um vício. Você sabe do que eu estou falando. E cada uma dessas circunstâncias adversas, nós precisamos de um milagre para ter a nossa vida ali restaurada, nossa vida transformada. E no relato de hoje nós podemos encontrar alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês. Princípios de como é que podemos, através da nossa atitude, ao suplicar a intervenção de Deus em nossa vida, receber esses milagres. E essa é a história de um cego, um homem que não enxergava, chamado Bartimeu. O homem que era rejeitado ali pela sociedade, pela sua condição, um homem colocado à margem da sociedade de seus dias, ignorado devido à sua situação triste. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem. E chamaram um cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Que história maravilhosa, como a
última história que nós estudamos. Nós não sabemos se Bartimeu era cego por causa de algum problema de nascença ou se ele adquiriu alguma enfermidade ao longo da vida. Mas independente da causa, o que nós podemos entender é que Bartimeu era visto como um grande pecador. E como podemos saber disso? Porque em outra situação também um cego foi colocado ali diante de Jesus e Jesus foi questionado pelos discípulos. E foi assim, João 9,2. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos de Jesus tinham percepção de que a cegueira, como qualquer outra doença crônica nos tempos de Cristo, como a lepra, era vista como um castigo de Deus. Pensava-se o seguinte: bem, esse cara está pagando por um erro que ele cometeu, ou quem sabe a consequência pelo erro dos pais deles. E essa era a situação triste das pessoas daquela época e desse homem, Bartimeu. Só que ele teve a oportunidade de encontrar com Cristo. E ele foi transformado, como acabamos de ler. Meus queridos, não esqueçam de um detalhe. Em cada milagre que Jesus Cristo ele fez, Cristo realizou, ele tinha a intenção de nos ensinar algo. O objetivo de Jesus não era só fazer a cura, não era só realizar a cura, mas era sempre nos ensinar, ensinar para nós e para as pessoas que viviam ali na época junto com ele. E na cura desse cego nós encontramos alguns princípios de como podemos enfrentar situações de aparente impossibilidade como aquele homem vivia. E eu queria perguntar para você que está aí assistindo, será que você tem passado por algum problema hoje que você pensa que é impossível de resolver? Você tem esse sentimento em seu coração? Se você tem, ouça com atenção a palavra, aquilo que Jesus tem para você hoje. Então, quando nós estamos buscando um milagre, quando nós estamos passando por uma situação de possível impossibilidade, temos que crer que esta situação pode mudar. Esse passo é o passo da esperança, é o primeiro passo. Nós precisamos crer que é possível algo acontecer. E essa transformação pode ser real em nossas vidas. Nós precisamos acreditar que nossa situação pode ser mudada por e através do poder de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Bartimeu. O texto paralelo a essa história, contado por Lucas, traz o mesmo relato, mas da seguinte forma. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso está lá em Lucas 18, do 35 ao 38. Meus irmãos, imaginem comigo. Provavelmente Bartimeu não era o único cego ali naquela região, mendigando naquele caminho. Jericó era uma linda cidade, uma cidade importante a caminho de Jerusalém. E ali podemos dizer que existia uma grande oportunidade para que aquelas pessoas que viviam de esmolas pudessem sobreviver. Ali passavam muitas pessoas, mercadores, pessoas com dinheiro que poderiam ajudar. E dia após dia Bartimeu e outros cegos iam por ali, à beira daquele caminho, mendigar. E a única coisa que sabemos dele é que o pai dele chamava Timeu, como o texto diz, e também porque essa palavra Bart, antes do nome, significa filho de Timeu. Né? Então, no caso dele, Bartimeu significa filho de Timeu. O que ele buscava? Buscava as esmolas, buscava continuar a vida que ele estava levando. Entrava dia, saía dia, e a sua vida, a sua condição continuava a mesma. Ele dependia de outras pessoas para viver. Ele dependia da boa vontade de outras pessoas. Ele dependia dos outros para comer. Mas o que podemos dizer é que ele abrigava no coração dele a esperança de que algo poderia acontecer em sua vida. E como sabemos disso? Pela reação que ele teve ao saber que naquele grupo de pessoas, naquela multidão que passava, estava um homem que ele já tinha ouvido falar, um homem chamado Jesus. E ele não teria reagido daquela maneira, gritando, se algo não estivesse em seu coração. Ele tinha um pingo, algo de esperança ainda existia no coração dele. E eu creio que ele pensou, bom, minha última, ou talvez minha única esperança está passando a poucos metros de mim. Eu não posso perder essa oportunidade. E tudo em nossa vida começa com a esperança. E como eu gostaria que você pudesse entender de maneira plena o que eu vou dizer agora. Sabe por que hoje muitas pessoas perderam a esperança? Porque depositam a sua confiança em coisas erradas.
Só existe uma fonte de esperança que não nos decepciona. Quando nós colocamos nossa esperança em coisas, em pessoas, sempre nos decepcionamos. Alguns colocam suas esperanças em investimentos financeiros, outros em seu trabalho, outros em seus amigos, em um relacionamento amoroso e inevitavelmente se decepcionam. Meus queridos, só existe uma fonte de esperança que podemos de fato confiar, e é Deus, é Jesus Cristo. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o próprio Criador do universo, nosso Deus, está falando isso. Plano de nos dar o quê? Esperança e futuro. Se você colocar sua esperança em qualquer outra fonte, mais cedo ou mais tarde você irá se decepcionar. Somente em Deus podemos colocar nossa esperança. E ela encontra um firme fundamento. E esse é um primeiro passo para quem quer que a situação mude, para quem quer um milagre. É ter esperança. E o segundo passo que Bartimeu deu e que você também precisa, que nós precisamos dar, caso a gente queira um milagre em nossa vida, é ignorar tudo aquilo que é negativo. Se você deseja ter uma situação de impossibilidade alterada, transformada, você precisa ignorar tudo aquilo que é negativo. Tudo aquilo que falam para você. E sempre existem vozes negativas no intuito de nos desanimar. Não dê ouvido para aqueles que dizem: não vai dar certo, não precisa mais tentar, está perdendo seu tempo, seu relacionamento, esquece, acabou, seu casamento já era. Pessoas negativas sempre haverão, pessoas que vão criticar você na tentativa de mantê-lo na mesma situação e levá-lo para um estado ainda pior do que o que você está. Sempre vão existir críticas, sempre vão existir pessoas negativas que reclamam. E isso em qualquer situação. Vocês lembram de desenho? Lip Hard? Onde tinha uma dupla de personagens, viajava pelo mundo em busca de uma vida fácil, sucesso. Lip, o leão, era sempre um otimista nato, acreditava que tudo ia dar certo, que o vento sempre sopra em seu favor e a sorte sorri para ele todas as manhãs. Mas Hard, a hiena, não pensa assim. Pessimista, que não só espera pelo fracasso, os problemas e as tragédias, porque, segundo ele, se alguma coisa tem chance de dar errado, então vai dar. Já viu alguém assim? É Lady Murphy. Se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar. Não tem nada que esteja ruim que não possa piorar. Pessoas pessimistas. Ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Lembra desse jargão? Creio que quando você ouve isso, você lembra de alguém que é pessimista. Uma pessoa que sempre é negativa, que sempre acha que não vai dar certo, que aquele problema nunca vai ser resolvido. E ela faz isso com outras pessoas e às vezes as pessoas ficam para baixo porque essa pessoa fala coisas assim, porque ela não consegue ver outra solução. Não vai dar certo e você pode ter certeza de algo. Tem muita gente assim no mundo. Pessoas que vivem tentando destruir os sonhos de outras pessoas. E se você der ouvido para esse tipo de pessoa, você será dominado pelo medo, pela ansiedade e pela dúvida. Não se esqueça que é impossível agradar a Deus e todas as outras pessoas ao mesmo tempo. E nós sabemos isso de experiência própria. Se você agrada a esse, você desagrada aquele. O que nós precisamos ter é a convicção de que nós precisamos agradar a Deus. Não precisamos agradar seres humanos. Quando nós queremos agradar seres humanos, nós sempre entramos em enrascadas. É impossível agradar a todos. Se você não quer ser criticado, não faça nada. Não levante da sua cama, não saia da sua casa, mas não conta isso para ninguém. Porque quando você disser para alguém que você tomou essa decisão, você vai ser criticado. Você precisa decidir e escolher quem você quer agradar na sua vida. Quem vai ter domínio sobre sua vida. E foi isso que Bartimeu fez. A multidão já estava ali em volta de Jesus. Vocês acham que eles gostaram quando Bartimeu começou a gritar? O que as pessoas disseram tentando dissuadir Bartimeu? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falavam, fica quieto. Jesus é a pessoa mais importante, quem você pensa que é? Seu cego vagabundo.
Em outras palavras, muitos queriam dizer assim, ó, Jesus nunca vai dar atenção para você. Jesus nunca vai estar interessado em uma pessoa como você, nunca. E meus irmãos, é isso que o inimigo das nossas almas constantemente tenta fazer, colocar na nossa mente, que Deus não tem interesse por você, que Deus não se importa com você. Olha só essa situação, olha para você, como é que Deus pode se preocupar com você? Você é tão pequeno, você não vale nada. Você é um pecador. Mas se você buscou um milagre em sua vida, você precisa aprender a ignorar tudo aquilo que é negativo. Não estou falando para vivermos no positivismo, acreditando que até aquilo de errado que estamos fazendo está certo. Não é isso. Coisas erradas e problemas acontecem. Mas é sobre crer, é ter fé, é confiar em Deus e não dar ouvido para o negativismo ou para que as pessoas falam. Pelo que o nosso inimigo tenta colocar em nossa mente. O grande problema é que muitas vezes nós buscamos e temos essa ânsia de buscar a aprovação das pessoas. E aí nós acabamos dando ouvido. Se eu continuar buscando meus sonhos, o que é que meu namorado vai pensar? O que meus pais vão pensar? E aí a gente vive criando uma falsa realidade e a gente vai vivendo pelo que os outros estão falando e deixando eles moldarem. Quem teme ao homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, 25. Aquele que vive dando ouvido à reação das pessoas está criando uma vida que não é real para si. Mas Bartimeu fez o contrário. Ele começou a gritar ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais as pessoas tentavam jogar um balde de água fria, mais ele gritava por Jesus. E é exatamente isso que nós precisamos falar. Ele reconhece que Jesus não é um homem qualquer. E quando ele usa esse título Filho de Davi, ele entende, ele reconhece que Jesus é de fato o Messias. E que aquele homem, o Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador, estava ali para libertar todos aqueles que sofrem. E é isso que nós devemos fazer. Persistir, perseverar em nossa súplica. Ele está dizendo, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para mim, olha para minha situação. Sem ti eu não sou nada. Você é minha última e única esperança. Quanto maior o problema, mais ainda precisamos buscar a Deus. Quanto mais estão tentando fazer a gente desanimar, mais nós temos que clamar mais alto, buscar ainda mais nosso Senhor. E nós vamos parar por aqui e na próxima reflexão nós vamos continuar. Nós aprendemos já 2 lições com este homem. Primeiro, que nossa esperança tem que ser Jesus Cristo. Se nós buscarmos a aprovação de pessoas, se nós colocarmos nossa fé em pessoas, nós vamos sempre nos decepcionar em algum momento. Sabe por quê? Porque não é porque as pessoas são ruins, são más, mas é porque nós somos falhos. E quantas vezes nós também decepcionamos alguém? Então nós não podemos buscar confiar em ninguém, nem pedir para que as pessoas confiem na gente nesse sentido, de colocar toda a nossa esperança. Devemos colocar isso em Cristo. E outra, não podemos dar ouvido ao que as pessoas estão falando de negativo. Aquelas pessoas que estão tentando nos desanimar. Não estou dizendo que não podemos ouvir conselhos. Podemos ouvir conselhos e devemos, das pessoas certas. Podemos ouvir e devemos ouvir críticas, analisar aquilo. Mas não aquelas pessoas que tentam nos desanimar quando estamos buscando fazer aquilo que é o melhor para as nossas vidas, fazer a vontade de Deus ou buscando um milagre. Eu quero orar por você. E aí, na próxima reflexão no sábado, nós vamos continuar falando deste homem e mais alguns passos que nós podemos aprender com ele. Mas eu quero que isso já fique em seu coração. Oremos. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra. Essa palavra que tanto nos ensina. Nos ajude a ter o Senhor como nossa única esperança. Nos ajude, ó Pai, a não dar ouvidos para o inimigo das nossas almas. A não dar ouvido para as pessoas que tentam nos destruir. Mas que possamos apenas buscar Te agradar, colocar nossa esperança em Ti, entendendo que o Senhor é o único, ó Pai, que podemos confiar verdadeiramente, é o único que pode transformar nossa vida, é o único que pode operar um milagre na situação que estamos vivendo. Cuida de cada um que está assistindo, ó Pai, a essa reflexão e nos ajude.
Continue falando conosco, Pai. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês e até sábado, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.